Oi minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal, e se você é novo por aqui, eu sou a Anne, eu costumo falar sobre casos criminais reais, casos solucionados, não solucionados, casos misteriosos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, deixe seu like, isso vai ajudar muito o canal a crescer, e compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar. Dito isso, bora pro vídeo. Louise Robinette nasceu dia 24 de maio de 1968. Filha de Phyllis e Alan Robinette, ela também tinha mais duas irmãs mais novas, chamadas Teresa e Elizabeth. A sua família era bastante religiosa, só que seus pais brigavam muito, chegando até a agressões físicas. Isso tornava o ambiente dentro de casa muito caótico. Aos 10 anos de idade, a Louise acabou criando as duas irmãs mais novas, porque os pais mal lhe alimentavam ou lhe davam qualquer atenção ou cuidado básico que as três crianças precisavam. A Louise era tida como uma criança meio quieta, meio tímida, de pouquíssimos amigos e que acabava sofrendo muito bullying no colégio. O avô de Louise era um homem muito importante e poderoso, sendo dono de diversos postos de gasolina na cidade. Ele também tinha uma grande influência política e, com o tempo, a família começou a ser bem conhecida. E com isso, com todos esses investimentos, a família começou a ter uma fortuna bem considerável. Sendo assim, a mãe da Louise nunca precisou trabalhar e todo mundo tinha uma vida muito confortável. Em 1983, Louise conheceu um homem por quem se apaixonaria perdidamente, e ele se chamava David Turpin. David Turpin nasceu dia 17 de outubro de 1961 e ele também cresceu numa família bastante religiosa, igual a da Louise, que também tinha uma estabilidade financeira muito boa. Desde novo, David era uma criança muito quieta, ele tirava boas notas, era tido como o nerd da sala, mas nunca chamou muita atenção. Ele tinha uma paixão por carros e filmes de ficção científica, então ele era um normal, um nerd habitual. Quando se formou no ensino médio, ele ganhou uma bolsa de estudos para cursar engenharia eletrônica. Tanto David quanto a Louise, os dois moravam em Princeton, na Virgínia, e foi em um dos eventos da igreja que eles se conheceram. Os dois não faziam muita questão de esconder o relacionamento, que não deixava a família da Louise muito feliz, já que eles eram muito ligados aos dogmas e eles achavam o David muito velho para ela. Na época, o David tinha 21 anos e a Louise tinha apenas 14. Como a família não era muito a favor do namoro, eles apenas se encontravam em eventos da igreja ou na saída do colégio da Louise, que o David ficava lá esperando ela na saída, já que ele não poderia ir na casa da Louise. Passados um ano, e David e Louise continuavam com o relacionamento deles, e foi mais ou menos nesse período que a Louise decidiu começar a ameaçar fugir de casa com o David para se casar com ele. O que realmente aconteceu, eles fugiram, só que a polícia pouco tempo depois acharam ele e trouxeram eles de volta. E vendo toda essa situação, a família da Louise decidiu aceitar o relacionamento dos dois, já que como a família era muito conhecida na região, era uma família assim de prestígio, uma família importante, eles decidiram aceitar, só que eles teriam que seguir todos os dogmas da igreja. Em 1984, David tinha acabado de se formar no seu curso de engenharia e já estava à procura do primeiro emprego. E foi em 1985 que a família da Louise finalmente autorizou o casamento dos dois na igreja. O David tinha 23 anos e a Louise apenas 16. Nessa época, o David conseguiu um emprego no Texas, então a Louise acabou largando os estudos do colégio para se mudar com o David, então ela nunca se formou no ensino médio. Em 1988 nasce o primeiro filho do casal. Alguns anos se passaram e a Elizabeth, a irmã mais nova da Louise, ela acabou se mudando para o Texas também, porque ela tinha que fazer faculdade. Então ela passou a morar um tempo com a irmã, enquanto trabalhava e estudava. Na época, o casal já tinha 4 filhos e a educação das crianças e as regras da casa eram muito rígidas. Tanto que a Elizabeth parecia ser um dos filhos do casal, já que ela teria que seguir todas as regras à risca. A Elizabeth conta que os sobrinhos tinham que pedir permissão para tudo, desde poder sentar à mesa para comer até começar a refeição.
Até mesmo para conversar com ela, com a própria tia, eles tinham que pedir permissão para os pais. A Louise proibia a irmã de contar o endereço deles para terceiros, para pessoas da faculdade ou do trabalho. Ela também proibia a Elizabeth de ter amigos no trabalho e na faculdade, e muito menos poderia levar alguém para casa. Houve um episódio que a Elizabeth falou que enquanto estava dentro do banheiro, ela ouviu alguém destrancando a porta do lado de fora enquanto ela estava tomando banho, e quando ela percebeu, David e a Louise entraram no banheiro junto com ela e começaram a discutir a fazendo sair do banho. A Elizabeth acabou morando alguns meses na casa do casal, já que a Louise expulsou ela depois que descobriu que ela tinha alguns amigos no trabalho. O David, ele ganhava muito bem, ele ganhava cerca de $12 mil por mês, mas com o nascimento de mais e mais filhos, os gastos começaram a aumentar, e em uma certa altura o casal acabou se viciando em jogos de azar, o que comprometeu ainda mais a renda da família, já que eles não conseguiam largar o vício. E foi aí que eles tiveram a brilhante ideia de começar a cortar gastos. No começo da década de 90, eles já tinham 5 filhos e eles decidiram que limitariam a alimentação das crianças para apenas 2 refeições por dia. Em 1999, o casal acaba passando por várias dificuldades financeiras e acabam sendo despejados da casa onde eles moravam por falta de pagamento do financiamento deles. Então eles decidem se mudar para uma área mais rural, que foi onde eles conseguiram um novo financiamento, já que lá as casas eram bem mais baratas e acabava ficando um pouco longe da casa anterior. Na casa nova, eles não interagiam com nenhum vizinho, e lá eles têm esse hábito de dar boas-vindas para as novas pessoas, para os novos moradores, à vizinhança, e nem mesmo as crianças do bairro, quando tentavam chamar os filhos mais novos para brincar, para saírem para brincar, ou eles não eram atendidos, ou a Louise simplesmente expulsavam eles aos gritos e aos berros. Os vizinhos só viam as crianças quando elas saíam e vinham do colégio dentro do carro da família, e as crianças não tinham permissão de falar seus nomes ou tentar qualquer contato com qualquer pessoa que fosse. E caso fizesse, eles seriam duramente castigados. Com o tempo, a escola começou a mandar várias reclamações para os pais, falando que as crianças cheiravam muito mal a urina e a fezes, as roupas eram extremamente sujas e que todos tinham muitos piolhos. E com as reclamações aumentando, o casal simplesmente decide tirar todos os filhos do colégio e mantê-los todos trancados dentro de seus quartos 24 horas por dia. As crianças comiam apenas uma vez por dia e sempre desciam uma por uma até a cozinha para comer na frente dos pais, em silêncio e rápido, e quando acabavam eles subiam de novo e chamavam a próxima criança para descer. Até mesmo para usar o banheiro eles teriam que pedir permissão e também só poderiam lavar as mãos. Banho só era permitido uma vez por ano. Nessa época o casal já tinha 12 filhos e os castigos começaram a piorar drasticamente. Quando eles desobedeciam qualquer uma das regras, eles poderiam ficar sem a refeição do dia, sem poder beber água ou simplesmente ficarem acorrentados nas suas camas. Eles eram bastante religiosos e sempre diziam que Deus iria perdoá-los por seus pecados. O casal também obrigava seus filhos a decorarem diversas passagens da Bíblia e obrigava os filhos a lerem para os mais novos que ainda não sabiam ler. O casal também tinha alugado um apartamento pequeno na cidade, onde eles passavam algumas temporadas por lá, enquanto trancavam todos os filhos dentro de casa, com exceção dos 2 mais novos que ainda eram bebês. E o David apenas ia algumas vezes na casa só para levar comida enlatada para os filhos. Em 2010, o David ficou desempregado e eles já não conseguiam mais pagar o aluguel do apartamento. E já sabendo que eles não conseguiriam também pagar o financiamento da casa, eles pegaram todas as crianças e simplesmente deixaram o local antes que fossem despejados de novo. Só foram descobrir que a família já não estava mais no imóvel quando um dos vizinhos, após dias ouvindo o latido dos cães, decidiu ir até a casa e ele viu que não tinha mais ninguém, que a casa estava extremamente suja, abandonada e os animais morrendo de fome. Em 2011, o David
conseguiu um emprego em uma grande empreiteira e voltou a ganhar bem. Então a família acabou se mudando para a Califórnia. Mas mesmo ganhando muito bem, eles ainda tinham uma dívida de mais de 250 mil dólares e com isso eles decidiram declarar falência. O horário de trabalho de David era das 14 horas às 22 horas e justamente às 22 era o horário em que as crianças acordavam, indo dormir apenas 2 horas da manhã. Elas não saíam para pegar sol ou ficar ao ar livre e como elas só comiam uma vez por dia, e normalmente era só pão com manteiga de amendoim ou resto de burritos dos pais. Isso se não estivessem de castigo, que elas não comeriam nada. Então elas não tinham muita energia ou disposição, o que acabava as fazendo dormir por mais ou menos 16 horas por dia. Nesse mesmo ano, David decide registrar a casa deles como uma escola privada não religiosa. Nos registros tinha apenas 6 estudantes, que eram os filhos do casal, e David era tido como o diretor do colégio. E dessa forma as crianças não precisariam sair nunca mais de casa, já que estavam sendo ensinados em casa, tanto que posteriormente eles postariam uma foto nas redes sociais segurando diplomas falsos de formatura. Em fevereiro de 2011, Louise e David eles decidem viajar para Las Vegas para renovar os votos de 26 anos de casamento. E durante o final de semana, o casal ostentou bastante, tirando várias fotos e postando nas redes sociais. E isso preocupou muitos familiares, já que nenhuma das fotos aparecia nenhum dos 12 filhos do casal. Isso porque durante a viagem, todos os filhos ficaram presos dentro de casa. E como o casal sempre dava desculpas para todo mundo, o irmão do David, depois de muita insistência, ele conseguiu que ele, a esposa e os seus 5 filhos fizessem uma viagem até a Disney junto com a família do irmão e seus 12 sobrinhos. Em vários registros dá para perceber a magreza e a palidez das 12 crianças e que todos se vestiam iguais e tinham o mesmo corte de cabelo, principalmente os meninos que tinham o mesmo corte de cabelo do pai. E foi durante essa viagem que todos conseguiram tomar um banho decente depois de muito tempo. Em casa tudo continuava igual, mas o tratamento dos 2 mais velhos sempre foi diferente. Até porque quando os pais estavam fora, viajando ou saindo mesmo de casa, quem cuidava dos mais novos eram Joshua e Jennifer. Tanto que os dois tinham alguns benefícios, como a permissão para assistir desenho na frente dos pais, na presença dos pais, e eles também tinham smartphones, mesmo que não tivessem acesso à internet, e os aparelhos também não podiam fazer ligações. E em 2015, Louise dá à luz a sua 13ª filha, uma nenenzinha chamada Jenna. E a Louise, ela gostava muito de tirar foto e postava muitas fotos com a bebê. E quando perguntavam por que ela não postava foto com os outros filhos, ela sempre dava desculpa que era muito difícil juntar todas as crianças em uma foto só e que não dava certo. E naquele mesmo ano, o casal reuniu todos os filhos, levaram para Las Vegas para comemorar a sua renovação de votos de 30 anos de casamento. Em 2016, a Jennifer emprestou seu celular para sua irmã Jordan ver as fotos de Las Vegas e, sem querer, a Jordan acaba entrando na internet e quando Jennifer viu, ela rapidamente foi avisar para a mãe e a Louise ficou cega de ódio. Ela começou a apertar o pescoço da Jordan e lhe fazer diversas ameaças de morte. Aquela havia sido a primeira vez que Louise tinha ameaçado a vida das filhas. E toda a situação assustou muito as 2 irmãs, tanto que elas começaram a cogitar fugir de casa. Em outubro de 2016, 3 irmãos foram pegos roubando comida da cozinha e, como castigo, os 3 ficaram acorrentados nas suas camas. Na véspera do Natal, toda a família se reuniu para jantar junto e os 3 que ainda estavam de castigo já há mais de 2 meses desceram também, mas apenas para observar a família comer e celebrar o evento, e depois voltaram para suas camas e correntes. No final de 2017, o Joshua ele dá o seu antigo aparelho de celular para Jordan, já que ele tinha acabado de ganhar um novo. E a Jordan, ela
consegue acessar a internet por meio do Wi-Fi e pouquíssimo tempo depois ela consegue fazer um perfil falso no Instagram e começou a ter algumas amizades. Uma delas em especial era um rapaz indiano com quem ela começou a compartilhar toda a sua vida, sua rotina e tudo que seus pais faziam com ela. E o rapaz, vendo todo aquele absurdo, começou a explicar para Jordan que aquilo estava muito errado. E foi justamente ele que começou a incentivar a Jordan a fugir de lá. Inclusive foi ele quem ensinou a Jordan a fazer ligações para emergência e lhe explicou o que era 911. Depois disso, a Jordan convenceu a Jennifer e começaram a planejar de ligar para a emergência quando elas conseguissem fugir de casa. E durante esse tempo que elas ficaram esperando uma oportunidade surgir, a Jordan começou a registrar tudo em fotos, tirando fotos da casa, dos irmãos, justamente para ter provas de toda a situação que ela estava vivendo para a polícia. No dia 14 de outubro de 2018, as duas finalmente conseguem fugir de casa. Só que no meio do caminho, a Jennifer ela fica muito assustada, ela fica com muito medo de ser pega e acabar sendo castigada, que ela decide voltar. E enquanto isso, a Jordan continua correndo e quando ela não via mais nem sinal da casa, ela estava bem longe, ela decide fazer a ligação. Quando ela conseguiu falar com a atendente, a Jordan ela não sabia o endereço da casa dela, ela não sabia nada de localização, mas por sorte ela tinha pego um envelope de uma correspondência e com instruções da atendente ela conseguiu informar o código postal. A atendente falou para Jordan aguardar a viatura próxima ao cruzamento e ficou na linha com ela até que os policiais chegassem. Durante esse tempo, a Jordan falou sobre toda a situação em que ela e os 12 irmãos viviam. Assim que encontraram com a garota, Jordan rapidamente mostrou todas as fotos que ela tinha tirado, tanto da casa, dos irmãos sujos, acorrentados às camas, e em seguida mostrou o caminho e onde era sua casa. Eram 6 horas da manhã quando a polícia bateu na porta da casa dos Turpin, e quando o casal atendeu a porta, eles estavam realmente muito confusos com toda a situação. Os policiais entraram dentro da casa e foi um choque tremendo. As crianças estavam sujas, com roupas que pesavam de tanta sujeira. A casa estava com um odor insuportável de urina, fezes e lixo. E o casal foi preso em flagrante. Ambos foram indiciados por 75 crimes e foi dada uma fiança no valor de 9 milhões de dólares, justamente para que eles não conseguissem pagar a fiança e aguardassem o julgamento presos. As crianças foram mandadas para um hospital para avaliarem as condições físicas e mentais delas, e além disso, todas foram acompanhadas por uma equipe de assistentes sociais, justamente por acharem que todas eram menores de idade. A polícia então iniciou uma investigação na residência da família, a fim de juntar mais provas para o julgamento do casal. A casa tinha lixo e dejetos por todos os lados. A roupa de cama das crianças eram sujas e pareciam que nunca tinham sido lavadas. Haviam correntes presas na cama. Os filhos tinham pouquíssimas roupas e eram todas muito sujas e encardidas. E as roupas novas eram usadas apenas para tirar fotos e depois eram guardadas. Enquanto David e Louise tinham diversas roupas novas e limpas. Eles também acharam um caderno que tinha uma espécie de controle de castigos. Já que tinham muitas crianças, eles tinham que anotar tudo para eles não perderem os prazos e acabar esquecendo. E lá havia anotado o castigo dos 3 irmãos que foram pegos roubando em outubro de 2016. E no caderno o prazo final era do Natal de 2021. Apenas algumas semanas no hospital, a única que não havia nenhum sinal de maus tratos era Jana, a mais nova. Os outros tinham deficiências em diversas vitaminas, ferro, zinco, anemia, problema nos rins, estômago e fígado. 2 das meninas mais velhas perderam as funções dos ovários e não poderiam mais engravidar. Todos tinham micoses e piolhos. Eles pesavam 10 a 25 quilos abaixo do peso ideal. Muitos não sabiam ler ou sequer conheciam o alfabeto. Em várias foi diagnosticada uma baixa cognição. Então elas não conseguiam fazer simples tarefas mentais como memorizar. Todas passaram por tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Também tiveram aulas de como viver com mais independência, como
cuidar do próprio dinheiro, lições básicas de vida e alimentação, além de serem alimentadas gradativamente. Em janeiro de 2019, começava o julgamento de David e Louise. Foi determinado que nenhum dos dois poderia chegar perto dos filhos com um limite de 90 metros de distância, exceto quando estivessem no tribunal. E após saber que não poderia mais ver os filhos nem chegar perto deles, a Louise apenas sorriu, e esse foi um momento icônico desse caso. Em fevereiro, o casal se declarou culpado de todas as acusações e ambos foram sentenciados à prisão perpétua, além de serem proibidos de entrar em contato de qualquer tipo com os filhos. Pouco se sabe como estão as crianças hoje em dia, né? Já que eles tiveram a possibilidade de mudar seus nomes para viver no anonimato, com exceção da Jordan e da Jennifer, que mesmo elas tendo mudado os seus nomes e sobrenomes, elas ainda deram algumas entrevistas sobre o caso. A Jordan, ela é bem ativa nas redes sociais. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem nos comentários se vocês já tinham ouvido falar desse caso e o que foi que vocês acharam. Quero saber a opinião de vocês. E não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar e eu te vejo no próximo vídeo.